Eu vou voltar de novo a falar porque eu não tinha iniciado a gravação, tá bom? Então, nós estamos falando aqui sobre o diagrama de blocos. A ideia do diagrama de blocos é você conseguir construir um algoritmo com todos os passos, no caso da aula de hoje, o sequencial de um programa. E retomando a primeira aula, nós entendemos então que um algoritmo, e no caso esse algoritmo do tipo diagrama de blocos, ele precisa ter início e fim. E aí cada objeto aqui que vocês observarem, eles têm uma função. Então eu tenho objeto de início e fim. Eu tenho o objeto de conexão, onde um objeto se conecta com o outro para identificar o sentido de fluxo. Essa setinha vai para baixo na estrutura sequencial. Quando a gente estiver mais avançado, a gente vai entender que essa seta ela pode ir para a direita, pode ir para a esquerda e ela pode ainda subir fazendo loops. Então essa seta, embora seja um desenho muito comum, ela indica o sentido do fluxo do seu programa. E aí eu tenho o retângulo, que vai ser o mais usado, que é o processamento. Lembrando das aulas que vocês já tiveram aí, talvez com o professor Carlan, né? Vocês vão ter entrada, sempre vai ter uma entrada, vai ter processamento e vai ter saída. Como nós vamos criar programas estruturados, essa regra não vai mudar. Vai ter entrada, processamento e saída. Então, hoje eu preciso basicamente do objeto de início e fim, o conector e o objeto de processamento. O que seria processamento, gente? Fazer cálculos. Objeto de entrada de dados. O que seria esse objeto? Esse objeto, ele é um retângulo com os cantos cortados e ele significa como se fosse aquelas variáveis que eu te falei. Então, eu entro ali com as variáveis. Por isso eu preciso entender o conceito de variável. Eu coloco as variáveis dentro desse objeto e o programa vai caminhando a partir dessa entrada que você deu, que seria esse objeto aqui. O importante aqui de criar essas variáveis, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso fazer um programa para descobrir quando vocês vão poder tirar carta. Aí eu preciso, para descobrir daqui quantos anos vocês vão poder ter habilitação, qual a informação de entrada que eu preciso? Daqui quantos anos vocês vão poder tirar a habilitação? Qual a informação de entrada que eu preciso para analisar? Respondam aí no chat. A idade. Ótimo, muito bem. Eu preciso receber a idade, quantos anos vocês têm, que é um tipo número, né? É um número porque eu vou usar para fazer cálculo. Então, quem tem 16 anos, 16, 17, 18, faltam 2 anos para tirar a carta. A entrada seria a sua idade, o processamento seria esse cálculo matemático e a saída é o resultado falando, faltam 2 anos para você tirar a carta. Olha por que a gente precisa entender variável. Se eu fosse construir, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? A importância da variável. Se eu fosse construir esse mesmo programa para descobrir sobre vocês, é bem provável que algum de vocês tenham 15, outros tenham 16, alguns tenham 14, alguns tenham 17. Aí na entrada eu ia colocar, digite a idade. A pessoa coloca para mim lá, 15. A entrada é 15. Eu forço a entrada no número 15. Puta, programa burro. Só serve para quem tem 15 anos, concorda? E se eu for lá e trocar por uma variável e falar, aqui é idade. Eu crio uma gavetinha, não coloco o valor dentro, não coloco, e falo que essa gavetinha se chama idade. O mesmo programa eu posso usar para o Leonardo, eu posso usar para o Samuel, para a Jéssica, para a Kailane e para todos vocês. Com a única diferença é, qual a sua idade, Kailane? Responde aí para mim. 15. Eu pego 15 da Kailane e jogo dentro da gavetinha que se chama idade. 15, ok.
15 vai para o processamento. O que eu tenho que fazer no processamento? 18 menos 15. Faltam quantos? 3. A saída é 3. Beleza, foi para o fim. O programa de novo vem e pergunta: Leonardo, qual a sua idade? Léo, qual a sua? Tá bom. 15, ok. Eu vou, pego de novo, jogo da Kailane fora, não tem problema. Coloco do Leonardo aqui 15, de novo o processo. 18 menos 15, faltam 3. Alguém aí tem 16 anos? Sim? 14? Alguém tem idade diferente? Gil, quanto você tem, Júlia? Juliana. Jean? 16, ok. Aí eu pego 16, jogo aqui dentro da variável idade. A Fernanda tem 14. Então eu posso manipular todos vocês usando a mesma variável e o mesmo programa. Senão eu ia ter que fazer um programa para quem tem 14 anos, um programa para quem tem 15 e um programa para quem tem 16. Entendido a importância disso, então? De ter a variável? Ok, para essa aula de hoje, nós vamos usar esse objeto de início e fim, o conector, o processamento que ia guardar o cálculo, isso vamos reproduzir esse problema da idade, o objeto de entrada de dados, e aí nós vamos usar também esse objeto aqui, ó, que é o exibição, quando você quer exibir o resultado, ou esse tipo de exibição aqui. Então, esse exibe na tela do computador, mas eu também tenho um objeto que exibe na impressora. Na verdade, aqui, para representar, você escolhe se você quer mostrar o resultado no monitor ou se você quer sair com o resultado na impressora, beleza? Assinalem então aí no caderno de vocês os objetos que nós vamos usar hoje, que vai ser entrada, início e fim, conector, processamento, entrada de dados, né? E o saída, que pode ser tanto no monitor quanto na impressora. Assinalem aí no caderno de vocês, tá bom? E aí agora eu vou ter que ir para uma outra parte bem explicativa, vocês têm que prestar bastante atenção, porque vocês vão fazer exercício na semana que vem sobre isso. Se tiverem dúvida até aqui, pode falar. Kailane vai digitar. Tô gravando a aula agora, Kailane? Sim, tô gravando. Léo, Júlio. Repito o que tem que assinalar, claro. Vocês vão precisar usar hoje, né? Esse objeto. Ó, 1, 2, 3, os 4 primeiros lá de cima. E esses 2 objetos aqui, que são saída de dados. Tá? Pra gente ir memorizando aos poucos. Bom, pessoal, esse lance de vocês entrarem e saírem na aula seria quando eu estiver presencial, é o mesmo esqueminha das aulas normais, tá bom? Eu vou fazer chamada lá no final e aí você não está na sala e eu vou pontuar as duas presenças, as 2 faltas finais, tá bom? Mas vocês podem se organizar para controlar isso daí. Bom, continuando aqui, ó. Agora, vocês vão usar uma ferramenta bem bacana para construir esses fluxogramas, para deixar eles bem profissionais. Eu vou compartilhar a tela do computador, do navegador, para vocês acompanharem.
Estão vendo aqui na internet? Eu fui na internet, no Google, e digitei aqui, ó, Glyph online. Vou colocar aqui para vocês podem copiar, tá bom? Glyph online. Quando vocês digitarem no Google Glyph online, vocês vão ver aqui, ó, Glyph online. Então é uma ferramenta que você pode usar por um tempo gratuito, com algumas limitações, mas ajuda. O que vocês vão ter que fazer depois do término dessa aula? Vocês vão clicar aqui, vão clicar na ferramenta Free, tem opção lá Free, e vão criar uma conta, que é com e-mail e senha, para poder acessar essa ferramenta. Quando vocês criarem o usuário e a senha para essa conta Free, vocês vão cair numa outra tela. Vou compartilhar de novo. Uma tela parecida com essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou compartilhar. Então, depois que você efetuar o login, criou a conta, efetuou o login, vocês vão cair nessa ferramenta, que é o Glyph online. A primeira pergunta que ele fala para você é: você quer criar um novo diagrama? O novo diagrama que vocês vão criar é o flowchart. Estou escrevendo aqui no chat para vocês. Flowchart. Com essa ferramenta Flowchart, olha o que vai acontecer. Flowchart. Ele vai mostrar para vocês, ó, aqui do lado, o Flowchart, todos esses objetos que nós identificamos ali naquela planilha. Lembrando, eu vou arrastar aqui qualquer um, tá? Para vocês tomarem como exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, o objeto de início e fim. Clica e arrasta para a tela. Clica e arrasta. Deixa eu só apagar. Ó, início e fim. Esse é o objeto de início e fim. Aí eu tenho também o objeto de entrada de dados. Deixa eu colocar de novo. Ó, entrada de dados, tem que clicar e arrastar até a posição da tela que você quer. Se não quer o objeto, ó, clica sobre ele e aperta Delete. Nós temos o objeto de processamento. E temos o objeto de saída de dados. Então, esses são os objetos que eu falei que nós iríamos usar nessa aula. Eu quero construir esse programa que eu dei de exemplo para vocês. Crie um programa para receber a idade de um aluno e descobrir daqui quantos anos ele está apto a tirar a habilitação. Olha o que eu vou fazer. Então, eu vou montar esse objeto aqui, eu dou 2 cliques sobre eles, 2 cliques, e vou escrever tudo em letra maiúscula, no caso dos diagramas, sem acentuação. É uma regra. Eu vou escrever início e vou escrever fim. Ok. Depois do início, o objeto que nós devemos introduzir é o objeto de entrada. Ou seja, qual informação eu preciso entrar para resolver o problema? Eu preciso entrar, então, com a idade. Lembrando que isso é uma variável ou uma informação de entrada, e por isso eu nunca coloco um valor fixo, mas sim um nome para essa gavetinha. Coloquei idade. Depois da idade, chegou o momento de eu fazer o cálculo. Ó, vou pegar aqui, jogar o objeto de processamento,
mexer no zoom aqui para aumentar para vocês. Depois da idade, chegou o momento de fazer o cálculo, porque esse é o objeto de processamento. Regra. Eu vou olhar para a carinha de vocês aqui na tela. Regra. É por linha, Pedro. A gente vai entender que é por linha, tá? Boa pergunta. É porque eu ainda não conectei. Ó, você forneceu a idade e agora você vai fazer um cálculo. Sempre esse objeto de cálculo, ele precisa também de uma outra variável. Ninguém fala 18 menos 5. Mas e aí? Quem é 18 menos 5? Lembra das expressões matemáticas? X recebe 18 menos 5. Eu preciso também de uma variável para guardar o cálculo. Nunca você coloca ali naquele objeto cálculos já imediatos. 5 menos 2, idade menos 18. Isso não existe. O que precisa é criar uma outra variável, ou seja, um outro espaço para você alocar o cálculo. Então, por exemplo, resu é uma outra variável. Recebe, o símbolo de recebe é menor, tracinho, tracinho, que seria como se fosse uma igualdade, mas na representação aqui é menor, tracinho, tracinho. Como que é o cálculo, então, da idade? Para descobrir, eu vou pegar 18, que é a idade para se tirar carta, e subtrair da idade da pessoa. Essa caixinha, ó, se você clicar sobre ela, você pode aumentar, caso não caiba. Então, o que eu estou falando aqui? Pegue 18 e subtraia da idade. Quem tem 15, o exemplo da Kailane, seria 18 menos 15. Quanto que vai dar resu? 3. Eu pego o resultado e exibo no objeto de saída, que é resu. Vamos brincar de simulação. Idade. Digite sua idade. 15. Resu recebe 18 menos 15. Quanto que deu resu? 3. Exiba resu. Quanto que é resu? 3. Aqui, ó, esse nome que você usar aqui para o cálculo é o nome que você vai usar aqui para o objeto de saída. Ele tá prontinho, ó, tá prontinho. E eu vou fazer as conexões agora. Connector to, olha o nome da ferramenta. Connector to. Eu clico no connector e aí ele tem os ponteirinhos aqui que viram bolinhas, ó, tá vendo? Eu clico. Deixa eu pegar de novo aqui o conector. Clico na bolinha e arrasto até a outra bolinha. Clico nessa bolinha até a outra bolinha. Daqui para cá, daqui para cá. Aí ele ficou meio tortinho, ó. Tá vendo que ficou tortinho? Eu pego essa ferramenta ponteiro, e consigo mover meu objeto. Aqui não se conectou. Beleza. Pego o ponteiro. Ó, não se conectou aqui. Aperto delete. Se algum conector não deu certo, você pode deletar e aí de novo arrastar para se conectar. Ficou torto, pega o objeto pointer, e aí você consegue posicionar ele deixando bonitinho. Ó, agora ficou teoricamente reto aqui. E vamos para a etapa final. A etapa final é objetos iguais têm cores iguais. Então, quando você clica no objeto, ó, esse eu vou colocar cor de preenchimento aqui, ó. Drop share, aqui o primeiro seletor, vou colocar amarelo. O último é igual, o objeto igual. Eu também vou colocar o mesmo amarelo que eu usei. Objetos diferentes,
tem cores diferentes. Idade. Esse daqui é outro tipo de objeto. Verde. E esse aqui é outro tipo de objeto. Vamos colocar azul. A regra é, objetos iguais têm cores iguais. Quando o programa fica mais complexo, eu vou ter vários objetos de processamento, eu vou ter vários objetos de exibição. Então, por isso, essa regrinha de objetos. Beleza? O que vocês vão fazer aqui, ó? Digamos que você fosse guardar tudo que você faz. Se você fosse guardar tudo que você faz, você ia abrir o Word. Vou abrir aqui só para dar uma olhadinha. Vou voltar aqui para falar com vocês. Até agora vocês entenderam, amores? Deem um ok aí para mim. Estão entendendo? Sim? Beleza, Samuel, Thiago, meninas? Sim. Tá. Beleza, Vitória. A gente vai começar a ficar bom nisso, tá? Então, com isso, é como se eu tivesse criado a representação de um programa. E aí, isso eu posso passar para um programador e ele escreve o código com base nesse desenho que nós fizemos, que é um diagrama de blocos. Como que vocês vão fazer para guardar esse daqui se fossem os exercícios da professora? Tem duas formas. Ó. Uma é vir aqui, ó, File, Save As. Deixa eu ver. File, Export. Você pode exportar como um JPEG. Não posso. Peraí, só um minutinho. Não vai dar para exportar aqui. Deixa eu ver se é porque eu não salvei ainda. Um minutinho só. Sim. Eu já atingi meu limite aqui. Eu usei já fiz muitos diagramas, eu não posso mais salvar, como é uma ferramenta free. Então, nós vamos usar uma outra possibilidade. Se vocês não conseguem exportar como JPEG, vocês podem vir aqui e dar aquele print screen na tela, né? No teclado do computador, Alt, Print Screen. E aí, vocês dão Ctrl V lá no Word. Ctrl V, recorta a figura e deixa lá pronta para enviar. Usar Ctrl C, Ctrl V, Print Screen do Windows, vocês sabem fazer o print de tela? Sim ou não? Sim? Sim, tá bom. Então é isso, tá? Se ajudem, por favor, aí no grupo. Print Screen. Quando você tem uma imagem na tela e você quer copiar a tela, você seleciona a tecla Alt do teclado, mais o Print Screen do teclado, ele copia a tela do computador. E aí lá dentro do Word, você dá Ctrl V, ele cola o desenho para você. Eu estou explicando esse Ctrl C, Ctrl V, né, Print Screen, Ctrl V, para vocês fazerem atividades em casa, porque vocês vão ter que guardar isso tudo no arquivo Word, tá bom? Então, esse meu fluxograma, gente, é um problema para descobrir quanto que vocês vão poder, daqui quantos anos vocês vão poder tirar carta. Mas, por exemplo, eu posso ter outro tipo de programa. Aí eu vou fazer de novo, tá bom? Outro tipo de programa. Eu posso ter de novo, vou começar do zero. Início, ó. Escrevo aqui início. Já coloco a cor nele, se eu quiser, posso fazer tudo de uma vez. Esse meu objeto vai ser um amarelo. Aí eu quero descobrir qual foi a média de um aluno que fez duas provas. Ó, duas provas. Aqui é a caixinha que vocês usam para colocar as variáveis. Eu vou diminuir ela. Ó, então, 2 cliques dentro da caixinha. O aluno fez a prova 1.
e o aluno fez a prova 2. Essa caixinha, eu vou colocar ela na cor azul. O aluno fez 2 provas e eu quero descobrir a média. Depois que eu entrei com um dado, eu vou fazer o processamento desse dado. Seria o processamento. Média, cria uma variável para guardar. Média, menor tracinho, tracinho, recebe P1, prova 1, mais P2. Como que eu calculo a média, gente, de 2 provas? Ajudas aí a professora? Soma, ótimo, Samuel. Soma e depois divide. Divide por quanto, Samuel? Quando eu fiz 2 provas? Divide por 2. Perfeito. Samuel me ajudou aqui para falar algo importante para vocês. Ele falou assim: primeiro soma, depois divide. Por isso que a professora colocou parênteses aqui, gente. Deixa eu dar um zoom maior até para vocês acompanharem. Ó, a professora colocou parênteses aqui. Média recebe prova 1 mais prova 2, lembrando que é o nome das variáveis que eu entrei, entre parênteses. Quando eu coloco parênteses, eu estou obrigando o cálculo a ser realizado primeiro. Primeiro eu somo, depois da soma feita, eu venho aqui e divido por 2. Olha só, eu vou rascunhar aqui na tela. Ó, só um rascunho isso. Quando eu coloco assim, ó, 2 mais 2 dividido por 2. Quando eu escrevo, vou lá pro chat com vocês. Ó, quando eu escrevo 2 mais 2 dividido por 2, quanto que dá essa conta, gente? Tá aí no chat para vocês responderem para mim. 3, ótimo. Então, se eu pegar 2 mais 2 dividido por 2, eu sei que dá 3, porque existe algo na computação, né, na matemática pura, chamada regra de precedência. Regra de precedência significa qual o cálculo que tem maior valor dentro da sequência matemática. Quem tem maior valor é a multiplicação e a divisão, por enquanto, depois a gente fala de outros, e depois a soma e a subtração. Então, toda vez que ele encontra um cálculo assim, ó, vezes 4 dividido por 2, o que ele analisa? Ele primeiro encontra a multiplicação, faz a multiplicação primeiro, depois de multiplicado ele faz a divisão e só depois ele volta somando e depois subtraindo. Ao contrário de quando eu pego aquele valor ali, ó, 2 mais 2 dividido por 4. Quanto que dá esse cálculo agora? 2 mais 2 dividido por 4, só que eu tenho parênteses no 2 mais 2. 1. Muito bem. Percebe a diferença? O cálculo é o mesmo, mas como eu não forcei a precedência, ele vai fazer de acordo com a regra. Quando eu forço a precedência, ele faz primeiro o que estava em parênteses. Então, no meu projeto aqui, ó, ele vai fazer prova 1 mais prova 2 primeiro e depois dividir por 2. Continuando o objeto do Glift, ó, eu vou posicionar ele no lugar certo, para isso eu tenho a ferramenta seletor. Posiciono, posso deixar ele mais estreito para ficar esteticamente melhor. Vou mudar a cor dele, porque ele é um objeto exclusivo aqui. O cálculo foi feito e agora chegou a hora de exibir o resultado. Objeto de exibição. O que eu escrevo dentro desse objeto de exibição, galera? O que eu vou escrever ali?
Me ajudem. Léo, média, muito bem, Jéssica, média. Prefiro até a resposta da Jéssica. Sabe por quê? Na programação, média com letra minúscula e média com letra maiúscula são coisas diferentes. Então, por isso, se aqui está em maiúsculo, eu tenho que escrever idêntico ao que está escrito ali, média. Média, gente, é diferente disso aqui, ó. E é diferente disso aqui. Eu teria resultados conturbados aqui. Então, no caso, eu preciso de fato escrever, como a Jéssica falou, média em letra maiúscula. Exibir o resultado, eu vou colocar cor nisso aqui. Objeto exclusivo tem cor exclusiva. E, novamente, eu caminho para o fim. Caminho para o fim. Escrevo fim aqui dentro. Fim aqui dentro. E tenho que colocar a mesma cor do objeto lá de cima. Ó, as cores ficam lá no topo, tudo que você já usou. Não é essa cor. É o amarelo clarinho. A sequência está montada, pego o objeto conector, alinho os ponteiros. Eita! Tô sem o pé do mouse aqui, tá ruim. Ok. E conectei. Vamos ver como ficou. Olha lá. Então, eu tenho aqui o objeto bonitinho, tá bom? Eu acho que se você não der print screen, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Se eu pegar o seletor, contornar o objeto aqui com o mouse, contornar, Ctrl C, deixa eu fazer um teste aqui no meu Word. Ctrl V, também dá na mesma, tá? Não, não deu. Não tentem porque não dá certo. Ele não consegue fazer a cópia lá pro Word. Deixa eu ver se Ctrl C de novo. Testar mais uma vez. Contorno o objeto. Ctrl C. Volto no Word. Ctrl V. Amores, não dá. Tem que fazer o print screen mesmo. Entenderam também esse exemplo, gente? Uma estrutura sequencial para fazer o cálculo da média. Qual a diferença de média mesmo? Boa pergunta, Jean. Nós temos dois tipos de média. A média aritmética, que é essa daí, que você pega a quantidade de provas, soma todas elas e divide pela quantidade de provas. Por exemplo, se esse mesmo aluno tivesse feito 3 provas e não 2, como que funcionaria aqui, ó? Eu ia ter que acrescer mais uma variável. Ó, um aluno que fez 3 provas, P1, P2 e P3, eu somo P1, P2 mais P3 e divido por 3 e não por 2, correto? A única coisa que mudaria no programa. Qual a vantagem desse programa com variáveis? Eu consigo, por exemplo, calcular a média de todos vocês. Eu pergunto, Jéssica, o que você tirou na primeira prova? Ela fala, tirei 6. O que você tirou na segunda? Tirei 6. E o que você tirou na terceira? 6. Então, eu pego 6 mais 6 mais 6, somo tudo, divido por 3, que vai dar média 6. Aí, a última nota, Samuel, entraria como 0, tá? Entraria como 0. Mas são programas distintos. Um é para uma turma que fez 2 provas, outro é para uma turma que fez 3 provas, tá bom?
Prof, você calcula a média com o programa porque você pode? Não entendi a pergunta, Léo. Deixa eu ver qual que é a pergunta do Léo. Não ficou muito claro para mim. Nossa, tem bastante dúvida aí. Estou esperando vocês colocarem e vou respondendo, tá bom? Não entendeu como salvar? Se eu uso um programa só de brincadeira? Ah, a gente usa dentro de alguns softwares mais complexos, sabe, Léo? Por exemplo, lá dentro do programa de vocês do Swap, é uma rotina simples, mas dentro de um programa muito complexo. Então, saber colocar os cálculos, fazer entradas de variável é importante porque um programa muito complexo envolve subcálculos muito pequenos, como é o exemplo do cálculo da média. Eduarda, eu já ajudo você, tá bom? Para te explicar como salva de novo, eu vou pegar a pergunta do... deixa eu ver. A outra média. Jean, boa pergunta, Jean. A Paloma quer perguntar alguma coisa, Paloma? Não? Tá, vamos fazer outro exemplo, que eu gostei que vocês se despertaram para isso, que é a questão da média, que é a média mais complexa, que é a média ponderada. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A professora Adriana aplica 2 provas, mas ela não trabalha com média aritmética. Eu não trabalho com média aritmética. Esse exemplo que eu dei é média aritmética. Mas a professora trabalha com média, estou escrevendo ali no chat para vocês, média ponderada. A média ponderada, ela é diferente, porque você precisa da soma das provas dividido pela soma dos pesos. O que seria pesos? Eu posso, por exemplo, fazer prova 1 falando que ela tem peso 2 e a prova 2 falando que ela tem peso 4. Como elas têm pesos diferentes, vou voltar no Glift aqui para fazer o cálculo. Então, agora, no meu exemplo, deixa eu apagar aqui. No meu exemplo, eu tenho 2 provas, prova 1 e prova 2, como eu vou ter peso 1 e peso 2, eu vou mudar o nome das variáveis, né? Avaliação 1, avaliação 2. Peso 1 e peso 2. Olha, tem 4 variáveis envolvidas. Lembrando que cada variável deve ser separada por vírgula. Para calcular essa média, a fórmula é bem diferente, ó. Eu pego a avaliação 1 apagar aqui. Vou apagar toda a fórmula. A média recebe, abre parênteses, porque eu vou primeiro fazer isso. Avaliação 1 vezes aqui no Glift e no diagrama é o asterisco, tá? Avaliação 1 vezes o peso 1. Fecho. Mais avaliação 2 vezes o peso 2. Então, primeiro eu faço avaliação 1 vezes o peso 1, fecho parênteses, mais avaliação 2 vezes o peso 2. E abro um outro parênteses no conjunto, ó, para que ele faça, então, a soma desse bloco. Multiplica um bloco, multiplica o outro bloco, pega os 2 blocos e soma. Depois que eu fiz a soma dessas multiplicações, eu divido por
aqui eu não coloco mais igual o outro, dividido por 2, dividido por 4, mas sim pelo peso 1 mais o peso 2. Vamos brincar de simulação? Entenderam aí a fórmula? Eu vou copiar a fórmula para vocês verem aí no chat. Ctrl C. Lembra bastante Excel mesmo, Paloma, verdade. Se você lembrar de alguns conceitos lá, tem muito a ver. Olha como ficou a fórmula, gente. A1 vezes P1, fecha parênteses, mais A2 vezes P2, fecha parênteses. Cria um grande parênteses por grupo e depois divide, que é a barra, P1 mais P2, fechou parênteses. Essa é a fórmula. Vamos brincar de simulação. Eu vou pegar o Pedro, que tá quietinho aí. Pedro, fala para mim quanto você tirou na avaliação 1. Vamos brincar de simulação. É nota. Nota vai de 1 a 10, né? Isso. Lembra que é um programa para notas. 1 a 10. De 0, né? Mas não tô sendo tão pessimista. 8, ótimo. Olha o que o Pedro falou. Ele tirou 8 na primeira prova. Pedro, fala para mim quanto você tirou na segunda prova. 7. Muito bem. 7. Agora, essas provas possuem peso. Eu, professora, vou informar aqui o peso dessas provas, tá? O peso 1 é 2 e o peso 2 é 4. Transferindo isso daqui, ó, para a fórmula, ficaria A1, 8 vezes 2, que vai dar 16. Mais 7, que é o valor da avaliação 2, 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Então, aqui deu 16 e aqui deu 28. O que vai acontecer? Ele vai pegar 16 mais 28, deixa eu digitar aqui para vocês, 16 mais 28, que vai dar 44. E aí ele pega o peso 2 mais o peso 2, o peso 1 mais o peso 2, então o peso 1 é 2, então ele vai fazer 2 mais 4, que vai ser 6. Feito isso, o programa retoma lá, ó, quanto que deu o primeiro cálculo? 44 dividido pelo segundo cálculo, que é 6. 44 vezes 6, a média do nosso amiguinho é 7,33. Média final. Programa inteligente? Sim, serve para calcular a média ponderada de todos vocês. Podem colocar as dúvidas aí. Meu Deus, que complicado. A única complicação aqui, Maila, é a questão dos parênteses, tá? Você tem que pensar o que precisa ser calculado primeiro. Para poder colocar os parênteses na posição certa. Mas é gostoso, viu? É complicado, mas vocês vão ver o quanto que é legal essa prática, esse encadeamento de ideias. É bem bacana, Leonardo. Para calcular de uma média inteira, depois a gente não precisa ter um código imenso, mas a gente precisa ter uma estrutura de repetição. O que seria uma estrutura de repetição? Faça isso aí o quanto de vezes você quiser. Quantos alunos? 20?
faça isso 20 vezes. Por isso que tem loop, que a gente chama loop, para ficar reproduzindo aquilo o número de vezes que você quiser. O nome disso que eu fiz é um algoritmo. Esse específico é um algoritmo chamado diagrama de blocos, e o problema que ele resolve é calcular a média ponderada de um aluno. Eu posso ter vários tipos de problemas diferentes. Eu estou dando alguns exemplos, mas eu posso resolver diversos tipos de problemas aí. Dei um exemplo pensando nessa estruturinha aí. Quero que vocês parem para pensar uns minutinhos. Eu vou parar. Eu vou parar um pouquinho, 2 minutinhos só, para vocês pensarem e me darem uma ideia do que eu poderia calcular, usar dentro de uma estrutura como essa. Resolver qual problema. Lembrando que sempre tem que ser bem simples assim por enquanto, tá? Um minutinho, eu vou ao banheiro e já volto. Pensem aí. Vai rascunhando, já vem. Oi, Paloma. Vou ficar mais meia horinha com vocês, tá bom? Até às 16 horas. Alguém pensou em alguma ideia? Pode falar, Samuel. Salário em relação a tempo. Calcular o salário de alguém. Legal. Boa. Vou tentar reproduzir esse, tá bom? Tá. Eu vou criar o enunciado, então, para esse problema. Claro que ele poderia ter várias variantes, mas vou trabalhar em cima... Vou melhorar. Eu vou colocar assim, vou criar um enunciado aqui. Calcule o salário. O salário não vem com peso, né? Calcule o salário de uma pessoa. Quidinho! Ai, desculpa aí, meu cachorro, peraí. Titi? Desculpa. Ai, que susto, gente. Pensei que o cachorro tinha sido estrucidado na porta. Calcule o salário de uma pessoa que trabalhe por hora. Um exemplo. Mas poderia ter outras variantes, tá bom, Samuel? Calcule o salário de uma pessoa que trabalhe por hora. A primeira pergunta que você faz para começar a montar o fluxograma, o diagrama de blocos, é: o que você precisa de entrada?
Tá bem explícito aí, salário de uma pessoa que trabalhe por horas. Então, eu preciso do salário dessa pessoa, SAL, que eu vou nomear aqui como SAL, e quantas horas ela trabalhou. É o caso dos profissionais de TI, ganham por horas de trabalho. Então, aqui no processamento, eu vou apagar tudo. Agora, eu não tenho mais média. Eu vou ter o novo salário, o novo SAL, que é o cálculo, que recebe salário, calma aí, vou melhorar. Calcule o salário um salário de uma pessoa que trabalhe por horas, certo? Então, eu vou ter, perdoe-me, eu vou começar tudo de novo aqui. Calcule o salário de uma pessoa que trabalha por horas. A única coisa que eu sei é valor da hora, não é o salário, o valor da hora e o número de horas que essa pessoa trabalhou. Então, eu vou ter aqui, ó, em vez de novo SAL, porque eu não estou calculando um novo, mas sim o salário, eu vou colocar SAL, o salário da pessoa vai receber o valor da hora vezes o número de horas que essa pessoa trabalhou. Então, vamos pegar um exemplo, o valor da hora. A pessoa ganha R$50 a hora. Ela trabalhou 10 horas. Quanto que vai ser o salário dessa pessoa? Vai ser o valor da hora, que é R$50, vezes quantas horas ela trabalhou. Ela trabalhou, então, 50 vezes 10. Calculei o salário e exibo aqui embaixo o salário. Em vez de média, eu troco a variável para SAL. Ok? Programador, se for em projetos, ganha por hora de projeto. Mas ele pode ser assalariado também, tá? Ganhar por mês. Eu dei um exemplo aqui de quem trabalha por hora. Entenderam aí a questão de poder analisar? Como eu estou aqui na aula em tempo real, até eu dei uma travada ali, né? Eu preciso entender o que entra, que é o valor da hora e as horas. E com isso eu consigo calcular o salário. Enfim, gente, o objetivo da aula era ensinar vocês a criar essa estrutura sequencial, entender objeto de entrada, objeto de processamento e objeto de saída, começando a praticar o que são variáveis e desenvolvendo lógica para executar os processamentos. O problema pode ser diversos tipos de problema. Então, respondendo a pergunta, foi a Jéssica que falou que não estava conseguindo, entendeu como fazia para copiar, né, Jéssica? Aqui eu tenho pronto o objeto, né? O objeto aqui está pronto. No Windows tem uma tecla chamada Alt. E lá em cima do teclado, quer dizer, no teclado, tem uma tecla chamada Alt. E lá em cima tem uma chamada Print Screen, PRTSCR. Você seleciona Alt, Print Screen, é como se fosse Ctrl C. Aí você vai no Word, que é onde a gente vai colocar os exercícios, e dá Ctrl V. Com isso você exporta o desenho lá para o Word, tá bom? Mais alguma dúvida com relação à montagem, a pensar nas variáveis? Eu vou ver o que a Mayla está digitando, a Fer. Já respondo para vocês. Tá bom, beleza, amores. Então, eu vou explicar aqui o que vocês vão fazer na próxima aula. Na próxima? Beleza, Mayla, que bom. Na próxima aula, eu vou colocar, isso seria na terça-feira que vem, mas
eu devo colocar já amanhã, se quiserem ir adiantando. E aí, a partir da terça que vem, da semana que vem, vocês têm mais alguns dias para fazer. Eu vou colocar lá uma lista de problemas para que vocês consigam resolver dessa forma, criando diagramas. O que vocês precisam fazer? Primeiro passo, se cadastrar no Glyph, logar no Glyph, ler o enunciado dos problemas, raciocinar, elencar o passo a passo, desenhar o fluxograma aí, desenhar pensando nessas variáveis de entrada e o que você quer sair. Exportar o desenho lá para o Word, salvar todos os exercícios sequenciais e depois na data do envio, que é a partir de terça que vem, vocês vão entregar o exercício resolvido. A ideia é que vocês pratiquem essa questão de lógica e de variável, tá? Eu vou permitir que esse próximo exercício seja feito em dupla. A única coisa que precisamos ter em mente sobre as duplas, eu preciso que vocês escrevam para mim lá no WhatsApp o nome das duplinhas, tá bom? Formem as duplas e fala, Adri, professora, vai ser eu, Samuel, com a Mayla, vai ser a Jéssica com o Leonardo, porque eu preciso desses grupos. Mas mesmo o trabalho sendo em grupo, vocês têm que submeter, os dois precisam enviar, tá bom? Pode ser o mesmo trabalho, mas os dois precisam enviar para o Moodle. Uma coisa que eu andei observando, vocês estão copiando o trabalho do vizinho. Eu aceito 2 trabalhos idênticos no caso de vocês, mas mais do que 2 idênticos significa que um grupo está copiando do outro e aí vocês não estão praticando. Eu não quero que aconteça isso, tá bom? Dúvidas sobre o exercício da semana que vem? Olha, eu já aconselho vocês entrarem no Glyph para criar a continha, para não deixar tudo para a última hora, beleza? Mais alguma dúvida? Se não, eu vou encerrar. Espero que tenham gostado aí de aprender a ferramenta. É bastante profissional e vai ser bem útil para vocês, tá bom? Ok. Sim, Léo, eu estou criando um critério aqui que cada turma forma um grupo. Não vou misturar a turma A com a turma B, que depois a própria ferramenta, depois ela não consegue jogar as notas lá para o diário final, tá? É por isso que eu não estou misturando as duplas. Pode fazer sozinha? Gil, pode fazer sozinha, o que não pode fazer em 3, tá? Mas é legal vocês fazerem em dupla, porque vocês vão tirando dúvidas uns com os outros, vão se ajudando, tá bom? Uma outra coisa que eu vou pedir de gentileza para vocês, tudo que vocês tiverem de dúvidas, mesmo essas mais triviais, professora, como que faz para colocar o exercício? Igual algumas pessoas me escreveram, não estou conseguindo enviar o exercício. Escrevam no grupo e não no particular para mim. Por quê? De repente isso é a dúvida de um outro aluno. E quando vocês colocam no grupo, a dúvida fica ali respondida e compartilhada para todos. De coração, eu acho que essa atividade da semana que vem é legal vocês fazerem em dupla, porque ela já vai começar a aumentar o nível de complexidade. Beleza? Então tá bom. Gente, ficou claro, né? Beijocas. Só que assim, bom término de dia. Tchauzinho, tá? Agora chama a mãe de novo para ajudar a fazer os diagramas de bloco. Tchauzinho. Tchau. Adeus, Samuel. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, Amanda. Amanda estava muito quieta hoje, hein, Amanda? Agora, ele tá fazendo uma coceira, né? Beijo, Paloma. Aí ele me mandou mensagem assim. Agora te vi, kkk. Obrigada a você, Léo, pelas contribuições. Agora a gente ficou louco, né? Porque a gente não lembrava disso. Daí a gente começou a rever nossas mensagens, conversar. Boa tarde, Aninha. A gente negociou com ele, a gente ia pagar. Tchau, tchau, amores.